Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Eu resolvi fazer, depois de um tempo parada, né? Até peço desculpas por conta das festas de final de ano. Espero que todos tenham tido um ótimo Natal, que tenham tido uma ótima virada de ano e que realmente esse 2026 seja esplêndido para todo mundo, com muita prosperidade, muita abundância, muita saúde, muito amor. Eu estava agora conversando com uma pessoa e ela me relatou o seguinte, que ela vem observando o comportamento do marido dela e o marido dela tem seguido muitas outras mulheres nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, né? E que muitas das mulheres que ela tem observado são mulheres um pouco mais, eu não posso falar o nome, né? Mas mulheres um pouco mais amostradas, para não dizer outro tipo de palavra. E aí eu perguntei para ela, desde quando que isso vem acontecendo, e se ela já havia conversado com o marido. Por quê, gente? Por que eu venho falando isso para vocês? Existe um comportamento do homem que é instintivo, inclusive, por exemplo, olhar bumbum, tem aquela questão da mulher que tem um quadril largo, um bumbum maior, automaticamente, inconscientemente na cabeça dele, é uma mulher reprodutora, uma das melhores mulheres para reprodução. Isso é instintivo, né? Mas existem também aqueles que têm os vícios sexuais ou comportamentos compulsivos e não vai parar, certo? O que fazer nessa situação? O homem sério, ele não fica seguindo esse tipo de mulher nas redes sociais, principalmente essas que mostram muito as partes do corpo, que tem muitas postagens de biquíni, postagens seminuas, mostrando muito bumbum, seios, né? Ele não quer isso para ele. Um homem sério, principalmente um homem inteligente, ele não vai fazer isso porque ele quer manter o casamento. Você que está passando por essa situação, a minha orientação é que você procure ajuda profissional, tanto para ele quanto para você, e faça uma terapia, por exemplo, de casal. Ou ainda, caso não queira fazer uma terapia para resolver esse problema, se for um problema realmente de vício sexual ou comportamento compulsivo, você conversar com o seu marido, com o seu companheiro, namorado, que isso te deixa triste, que você se sente rejeitada, que você se sente insegura com esse comportamento. E é preferível até pedir um tempo no relacionamento. Mas você pode conversar e impor limites. Por quê? Se você não impor limites, a tendência, né, desse tipo de comportamento é só aumentar. E aí, com o tempo, né, ele vai se distanciando de você e vai aumentando esse vício, porque vira realmente compulsão, certo? Principalmente pessoas que têm tendência a viciar com qualquer tipo de coisa, né? Qualquer tipo de coisa que eu falo, jogos, bebidas, vícios do cigarro, vícios de outros tipos de coisas um pouco mais pesadas, qualquer tipo de vício. Até falar mal das pessoas é um vício, tomar muito café é um vício, ou seja, tudo aquilo que é exagerado se torna um vício. Aquilo que você não consegue mais ficar sem se torna um vício, entende? Então, nessa situação dos vícios sexuais, o seu marido, o seu namorado, o seu companheiro, ele não vai mais conseguir ficar sem esse vício. O que é perigoso, que a gente chama na psicologia, é a passagem ao ato. Se o seu companheiro, ele tem esse comportamento, é porque ele deseja ter essa mulher em algum momento, ele deseja ter essa mulher no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de convivência. E aí, do momento que ele deseja para a passagem ao ato, ou seja, para efetivamente acontecer um comportamento em que ele vai agir para ter essa mulher, é uma linha muito tênue. E a partir do momento que isso acontece, acaba-se a relação de confiança, né? Porque em algum momento ele vai passar o ato. O que a gente chama em algum momento ele vai... Vocês já entenderam.
ele vai ficar com essa mulher. Então, minha sugestão, mulheres, se amem em primeiro lugar, sabe? Se valorizem. É muito difícil quando você ama uma pessoa lidar com esse tipo de situação, porque você não quer perder essa pessoa, mas você precisa ter o seu amor próprio. Você precisa se amar em primeiro lugar. E acredite, em algum momento vai aparecer um companheiro que te respeite e que não faça esse tipo de situação. Imagine você, se você como mulher ficasse seguindo um monte de homem de sunga, né? Homem que se mostra, homens musculosos, enfim, cada um com o seu arquétipo, né? Ou com as suas preferências. Algumas pessoas preferem homens inteligentes, não olham a aparência, olham mais a inteligência, o estilo do homem, né? O papo, a conversa. Então, há gostos para tudo. Mas se fosse com a mulher, se fosse o contrário, se a mulher que seguisse, se a mulher que fizesse, se a mulher que olhasse, com certeza ela seria muito julgada. Existe até uma situação, né, que fala assim, o que a mulher falar é verdade. Não é bem assim, gente, não é bem assim. Porque tem a lei da penha, porque se a mulher chegar numa delegacia e falar e dar a versão dela, vão dar razão para ela. Não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona. O homem também, se ele vê uma situação dessa, a mulher vai estar errada. Mas se a mulher ver uma situação como essa, você está ficando louca, você está criando história na sua cabeça, não tem nada a ver, eu não faço, não é isso, não é bem assim. Primeiro, né, recapitulando, acho que você deveria ter uma conversa amigável, dizer que é desconfortável para você, que você fica insegura, que você se sente rejeitada, que você não se sente desejada. Faça esse tipo de conversa e imponha limites. Caso isso continue, caso esse comportamento continue, peça um tempo nesse relacionamento. E vá fazer uma terapia, vá conversar com alguém. Tem alguns aplicativos, o Living ou Living, não sei como que se fala, mas tem alguns aplicativos que ajudam também, né? Você faz lá, preenche um quiz, você tem alguns tipos de perguntas para você entender o porquê que você também atrai relacionamentos com comportamentos parecidos, né? Aquele ciclo vicioso, porque o da repetição. Então também vale a pena você procurar saber o porquê que você está atraindo esse tipo de homem para a sua vida, certo? E essa colega até me falou aqui agora que ela teve a oportunidade de ter um cara certinho, honesto com ela, leal, né? Que amasse ela de verdade, que não procurasse fora essas coisas e tal, mas que ela sempre se envolve com homens que a desrespeitam em algum momento, que deixa esperando, ou que é muito gentil no início e depois some, o tal do gaslight. Então, assim, você também precisa buscar uma ajuda para entender o porquê que você está atraindo esse tipo de homens para a tua vida, certo? E não se engane, gente, não se engane. Se não tiver um limite, a tendência é aumentar, porque é um vício sexual ou um comportamento compulsivo. Peça ajuda, peça, porque não vale a pena ser infeliz. Não vale a pena manter um relacionamento na insegurança, porque isso entristece muito uma mulher. Somente ela, sozinha no seu canto, sabe como que ela se sente ao se deparar com uma situação como essa. Então era isso que eu tinha para dizer. Cuidem-se, peçam ajuda, imponham limite e sejam mais você. Um super beijo.